Fala pessoal, o professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marcos Edu. Hoje nós vamos falar sobre a lei número 11.091 de 12 de janeiro de 2005. Do que é que trata essa lei? Essa lei ela trata do plano de carreira dos cargos de técnicos administrativos em educação. Então, se você vai fazer algum concurso e isso está lá no seu edital, esse vídeo é para você. Então, mesmo se você é servidor, assim como eu fui vários anos servidor técnico, hoje eu sou docente, e você quer saber um pouco mais sobre a sua carreira, aqui é o momento certo, aqui é o vídeo certo para você. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que é que trata, né, essa lei. Essa lei, ela dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos técnicos administrativos em educação no âmbito de instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação e da outras providências. Então, a partir dessa lei, desse momento, 2005, que está havendo várias mudanças políticas no Brasil, a gente vai ter aí uma nova estruturação dessa carreira do técnico administrativo em educação, especificamente no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Então, vamos começar pelo capítulo 1, lembrando que, dependendo do concurso que você vai fazer, alguns tópicos, alguns pontos, alguns capítulos não são muito importantes. Obviamente que aqui nesse vídeo eu vou tratar de todos os pontos da lei, vou abrir tabelas, vou mostrar até algumas coisas que não estão especificamente aqui, mas que são muito importantes para a compreensão geral dessa lei, de como é que funciona o plano de carreira. Certo? Então, prepare-se, fique aí organizado, se ajeite, porque esse vídeo é um pouco longo, mas com muito conteúdo para você que quer fazer o seu concurso e quer passar. Então, foco, vamos lá. Não durma, fica acordado, pega um papelzinho para anotar, anote os pontos importantes, dê uma pausa no vídeo, toma água, volta. Se puder, assista também o vídeo mais de uma vez e também indica para um amigo aí para poder dar aquela força para o canal. Então, capítulo 1, disposições preliminares. No artigo 1º, ele fala: fica estruturado o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, composto pelos cargos efetivos do técnico administrativos e de técnicos marítimos, de que trata a Lei 7.596, de 10 de abril de 1987, e pelos cargos referidos no artigo 5º do artigo 15º desta lei. Parágrafo 1º. Os cargos a que se refere o caput deste artigo, que a gente acabou de ler, vagos e ocupados, integram o quadro de pessoal das instituições federais de ensino. Já tem uma coisa aqui muito importante, né? Essa lei, no comecinho dela, está tratando aí de uma transição de um método, de um tipo de carreira para outro. E ele, já nesse parágrafo primeiro, ele está mostrando aí como é que vai ser, quem é que vai aderir a essa nova metodologia, a essa nova carreira desses cargos de técnicos administrativos. Então, está tratando dos técnicos em educação, os administrativos em educação. Inclusive os cargos vagos e ocupados, eles vão integrar esse quadro de pessoal das instituições federais de ensino. Ou seja, não é só quem já estava lá atuando, né, em exercício. Aqueles cargos vagos também, eles vão aderir a essa nova carreira. Então, o regime jurídico dos cargos do plano de carreira é instituído pela Lei 8.112, que é uma lei muito importante para você que é servidor público, que almeja ser um servidor público federal. Então, essa lei ela é importantíssima para você porque ela vai trazer justamente o regime jurídico. Então, ela vai trazer aí várias coisas importantíssimas. E se você é servidor, é importante demais que você conheça porque são seus direitos, né? Então, direitos e deveres, né? Então, é muito importante conhecer. Essa lei, a 8.112, ela é de 11 de dezembro de 1990 e, baseado nela, assim, tem uma pegada meio que nela também, esse plano de carreira foi desenvolvido. Então, para os efeitos dessa lei, né, no artigo 2º, são consideradas instituições federais de ensino os órgãos e entidades públicos vinculados ao Ministério da Educação, certo? Então, são órgãos vinculados ao Ministério da Educação que tenham atividade fim, ou seja, que é a finalidade, que é a atividade para a qual ele trabalha, atividade fim, o desenvolvimento e aperfeiçoamento o tripé das universidades e dos institutos federais, do ensino, pesquisa e extensão, e que integram o Sistema Federal de Ensino, que aí vai englobar IEFs e também outros colégios nessa modalidade, né, as universidades também, certo? Então, artigo 3º, a gestão dos cargos do plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes, certo? Então, a gente tem vários princípios e diretrizes
e a gente vai ver aqui cada um dando ênfase a cada ponto que de fato é bem importante. Então, primeiro aqui no inciso 1, natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Então, a gestão dos planos ele vai levar em consideração esses princípios. Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão, mais uma vez, ao tripé, certo? E de administração também, e as competências específicas decorrentes, qualidade do processo de trabalho. No inciso 4, reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Quinto, vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Sexto, investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público. Então, dentro dessa organização do quadro de pessoal, esse ponto ele é importantíssimo, né? Isso também está estabelecido, né, na Constituição Federal, né, que a investidura em cargo é condicionada à aprovação em concurso público, né, no caso, esses cargos efetivos, certo? Então, esse aí você tem que destacar, anotar, porque ele é importantíssimo. Não há como eu me tornar um servidor público técnico administrativo em educação efetivo sem ser por meio de concurso. Hoje não tem como eu entrar sem ser por meio de concurso. Legalmente não existe. Desenvolvimento do servidor vinculados aos objetivos educacionais. Então isso aí é um dos princípios, né? Você se aperfeiçoar baseado, vinculado aos objetivos institucionais. Então a gente vai ver que existem alguns direitos que o servidor público ele pode ter, certo? Para aperfeiçoamento com a finalidade de melhorar a sua oferta do trabalho. Então é uma possibilidade de capacitação para poder atender melhor o objetivo institucional. Então, para isso, existem várias coisas que estão estabelecidas lá na 8.112, que fala, por exemplo, do afastamento para capacitação. Não é o nosso foco aqui, mas vamos para frente. Oitavo, garantia de programas de capacitação, que eu acabei de falar, que contemplem a formação específica e geral, nesta incluída a educação formal. Avaliação do desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico realizada mediante critérios objetivos decorrentes de metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários. Interessante isso, que a avaliação de desempenho funcional, ela vai servir para a progressão que a gente vai falar logo adiante. Então, é muito importante que você ofereça ao público um serviço de qualidade, um serviço público de qualidade, para que você tenha uma boa avaliação e você consiga progredir na sua carreira, né? Que é um dos tópicos aqui dessa aula. Então, no 10, oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência respeitadas as normas específicas. Então, você sendo um servidor, você tem que ter obrigatoriamente a oportunidade de acesso a todas essas atividades, seja de direção, você pode se tornar um diretor, você pode trabalhar com assessoramento, você pode se tornar um chefe, você pode ter acesso ao chefe, coordenação e assistência, logicamente que respeitadas as normas específicas. Então, para você assumir determinado cargo, você tem que atender a uma determinada exigência, e essa exigência é essa norma específica. Como a gente já viu, inclusive, em outros vídeos aqui, em que a gente trata de outras leis que falam, como é que eu posso me tornar, por exemplo, um diretor de um campus? Será que eu, sendo servidor técnico administrativo, nível D, eu poderia me tornar um diretor de um campus? Não, né? Tem que ser nível E. Então, tudo isso eu falei no vídeo. Voltando 2 vídeos aqui, você vai conseguir ver isso, tá? Então, vamos para o artigo 4. Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis. Então, o que é que esse artigo 4º está falando? Que cada instituição ela tem que fazer um estudo, uma avaliação anual do quadro de pessoal e mandar um relatório para o Ministério da Educação dizendo se vai precisar ou não de mais servidores, justificando a necessidade de cada um. E essa necessidade ela tem que atender a esses incisos aí, esses 4 que nós vamos falar adiante. Lembrando que hoje isso é vinculado também ao Ministério da Economia, né? Então há vários decretos atuais que eles engessaram muito, né, a questão da possibilidade de concurso. Então esse concurso que está aberto agora do IFCE, alguns IFs, eles são basicamente de reposição. Então
esse aumento, né, nessa quantidade de servidores, ela não está acontecendo como ela acontecia anos atrás, certo? Então, o momento político que nós estamos vivendo atualmente, quando esse vídeo está sendo gravado, 2021, não está possibilitando esse acréscimo como aconteceu há tempos atrás, certo? Então hoje está muito mais fechado, então aproveita a oportunidade do concurso, estude muito, veja esse vídeo, comenta aqui que eu sei que você vai passar. Então, vamos lá, quais são essas variáveis que elas vão ser consideradas pelo Ministério da Educação para possibilitar o redimensionamento do número, do quadro de servidores? Então, primeiro, demandas institucionais. Nós tivemos abertura de mais cursos, temos abertura de novos campi, então a gente tem essa necessidade, né? Porque há uma demanda muito grande para aquele número de servidores. Proporção entre o quantitativo da força de trabalho, do plano de carreira e usuários. Então, mesma coisa, aumentou o número de usuários, tem mais pessoas próximas a se aposentar, o plano de carreira está chegando no final, então está próximo de se aposentar. E tudo isso, então, tem que planejar para saber quantas pessoas nós vamos precisar, tem que ter uma justificativa para isso. Inovações tecnológicas. Como assim inovação tecnológica? Às vezes pode sair uma inovação, uma coisa que vai fazer com que uma pessoa dê conta de mais trabalho, ou então o contrário. Geralmente, quando tem uma inovação tecnológica, facilita mais o trabalho, então uma pessoa consegue fazer o trabalho de mais outras, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. O cálculo desse quadro de reposição ou até mesmo de readequação de servidores, ele é diferenciado, então tem que ser levado em consideração inovações tecnológicas. 4. Modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição, que eu acabei de falar também. Parágrafo único. Os cargos vagos e alocados provisoriamente no Ministério da Educação deverão ser redistribuídos para as instituições federais de ensino para atender às suas necessidades, de acordo com as variáveis indicadas no inciso 1 a 4 deste artigo que a gente acabou de ver, conforme o previsto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24 dessa lei que a gente vai ver lá na frente. Mas o que é importante, essa lei ela está tratando, como eu falei, da transição de um método para outro. Por isso que muitas vezes ele vai falar, como colocou aqui, os cargos vagos e alocados provisoriamente no Ministério da Educação deverão, ou seja, é futuro, ainda não aconteceu para quando essa lei foi colocada lá em 2005, deverão ser redistribuídos para as instituições federais de ensino para atender às suas necessidades. Ou seja, isso já aconteceu. Então é importante a gente entender esse contexto para poder saber até o que pode cair mais. Esse tipo de coisa eu acredito que não caia em prova, né? O que vai cair em prova vai ser muito padrão de vencimento, o que é um cargo, o que é um nível de capacitação, como se dá a progressão, quais as porcentagens de cada incentivo que a gente tem de especialização, de graduação, mestrado, doutorado. Então isso é uma coisa que vai cair bastante, com certeza. Vamos lá, artigo 5º. Para todos os efeitos dessa lei, aplicam-se os seguintes conceitos. 1. Plano de carreira, conjunto, que isso aí é um conceito muito importante, certo? Esses conceitos que a gente vai ver agora, esse primeiro, plano de carreira, ele é importantíssimo. O que é o plano de carreira? É o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargo que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. Então, conjunto de princípios, várias regras, várias diretrizes, várias normas que regulam como vai ser o desenvolvimento, ou seja, como esse profissional vai desenvolver desses servidores que são titulares, ou seja, que eles têm a posse daquele cargo, certo? Que integram determinada carreira, ou seja, há várias carreiras, certo? Constituindo-se num instrumento de gestão, ou seja, é um instrumento que o órgão em que a pessoa está ligada, ele consegue gerir como vai ser aquela progressão daquela pessoa salarial, né, ao longo do tempo. Então, e para isso existe um planejamento. 2. Nível de classificação. A gente acabou de ver plano de carreira, agora vamos para 2, nível de classificação, que é o conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimento, habilidades específicas, formação especializada, experiência, riscos e esforços físicos para o desempenho de suas atribuições. Então a gente vai ter os níveis A, B, C, D, E. Então o E a gente tem que são o quê? Cargos de nível superior, que exigem formação de terceiro grau, como chamava antigamente, né? Bacharelado, licenciatura. Nível
D, ensino médio, médio técnico. Nível C, nível médio e também nível fundamental, dependendo da atribuição. Então é por isso que ele coloca que o nível de classificação ele é relacionado com hierarquia, classificação a partir do requisito de escolaridade, ou seja, eu não posso colocar uma pessoa para ser nível D e exigir nível superior no meu edital. Eu não posso pedir que um economista para trabalhar como técnico de contabilidade. Não tem sentido. Se eu for contratar uma pessoa para uma coisa que só tem nível superior, eu tenho que fazer aquele concurso para nível E, certo? E assim por diante também vai servir para todos os... Vamos lá. 3. Padrão de vencimento. O padrão de vencimento, esse aqui também é muito importante. A gente vai ver uma tabela mais adiante, certo? O que é esse padrão de vencimento, certo? É a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação. Então, a gente vai ter na tabela que a gente vai ver no final dessa aula, então segura aí, porque lá no final da aula a gente vai ver o padrão de vencimento, ou seja, quanto é que ganha a pessoa que entra hoje, por exemplo, no cargo D, certo? Qual é o padrão de vencimento, qual o piso que a pessoa entra, qual é o teto que uma pessoa de nível médio pode atingir, qual é o teto que um nível superior pode atingir com doutorado. Será que o salário ainda aumenta? Será que se eu entrar para um cargo de nível médio, eu já tiver uma graduação específica na área, eu vou ter um salário um pouco maior? Se for numa área correlata, será que é a mesma coisa? Será que eu vou ter algum aumento ou não? Então isso a gente vai ver mais adiante quando eu for mostrar uma tabelinha para vocês e a gente vai entender muito bem essa questão. Então, o padrão de vencimento, essa posição, de forma bem simples e clara, é uma posição em que você está na tabela que tem o valor do vencimento, ou seja, o valor que você deve receber do seu vencimento básico. O salário base, tá lá, tem uma tabelinha, uma progressão para a direita, para a esquerda, para baixo, e aí você, tô lá. Então, ali é o seu padrão de vencimento. Por exemplo, D31, E43, pronto. Então, é isso que é o padrão de vencimento. 4. É o cargo. O que é o cargo? Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor. Então, a gente confunde muito com cargo com atribuição, né? Qual é o seu cargo? Eu faço isso. Não, o seu cargo é o conjunto de atribuições. Existem atribuições que podem ser comuns a 2 cargos, certo? Então, o cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades que isso é previsto aonde? Na estrutura organizacional, que cada instituição ela pode ter algo diferente. Obviamente que normalmente você é alocado num ambiente que você tenha mais habilidade, mas várias vezes, reiteradas vezes, acontece você ficar num setor que você não tem afinidade simplesmente porque é ali que está precisando de uma pessoa e depois, com o tempo, você vai se realocando, consegue mudar de setor. Mas vamos lá. 5. Nível de capacitação é a posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso. Então, o nível de capacitação ele vai acontecer de acordo com você vai fazendo alguns cursos e você vai conseguir aí com o tempo, também tempo e cursos, mudar o seu padrão de vencimento. No nível de capacitação vai causar isso, né? O seu padrão de vencimento ele vai ficar maior, ou seja, na tabelinha você vai andar mais para baixo, que é bom, certo? Quanto mais para baixo, melhor, significa que maior é o seu salário. 5. Ambiente organizacional. O que é o ambiente organizacional? É uma área específica de atuação do servidor, ou seja, ela é uma área em que você atua. Qual é a área que você atua? Ali é o seu ambiente organizacional. Esse ambiente organizacional, que é a sua área de atuação, ela é integrada por atividades afins ou complementares, ou seja, pode ser diretamente ou numa área afim, que é parecida com aquilo, não obrigatoriamente diretamente na área que você entrou. Isso não vai configurar desvio de função, porque é uma área correlata, complementar, não é uma área totalmente alheia àquilo que você entrou para fazer. Essa área específica de atuação do servidor, que é integrada por atividades afins ou complementares, ela é organizada a partir das necessidades institucionais, ou seja, cada instituição ela tem uma necessidade e ela vai alocar você nesse espaço, nesse gap, nesse ambiente que está faltando nessa pessoa. Então, de acordo com a política institucional que orienta a política de desenvolvimento de pessoal e que são os usuários, né? Que é o último aqui.
são pessoas ou coletividades internas ou externas à instituição federal de ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados. Então é a comunidade que está próximo à instituição federal de ensino, o mesmo os alunos, pessoas que recebem cursos, a comunidade que participa de algum evento ou que é beneficiada por algum projeto de extensão, de pesquisa, algo do tipo. Então esses aí são os usuários, são pessoas que podem também ser da própria instituição, né, da coletividade interna ou externa, que eles vão de alguma forma usufruir desse serviço que o Instituto Federal, a instituição federal, na verdade, pode ofertar. Agora a gente vai para o capítulo 4, que vai tratar da estrutura do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação. Então, o plano de cargo e carreira ele é estruturado em 5 níveis de classificação, com 4 níveis de capacitação cada. A gente vai ver um anexo mais adiante, né? Como eu falei, mas esses 5 são A, B, C, D, E. Então, a gente tem 5 níveis de classificação. E eles têm 4 níveis de capacitação, que vão do 1, 2, 3, 4. A gente vai ter, plano de carreira estruturado, 5 níveis de classificação, A, B, C, D, E, e 4 níveis de capacitação, A, 1, 2, 3, 4. E a gente vai ver na tabela, vai ficar bem claro isso aqui quando a gente chegar na parte da tabela. Então, artigo 7. Os cargos do plano de carreira são organizados em 5 níveis de classificação, como eu acabei de dizer, A, B, C, D, E, de acordo com o disposto no inciso 2 do artigo 5º do anexo 2 desta lei. Artigo 8. São atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações. 1. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino. 2. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa, a extensão, mais uma vez, pesquisa, extensão nas instituições federais de ensino, ou seja, ensino, pesquisa e extensão é sempre o foco, certo? Executar tarefas específicas utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a instituição federal de ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Olha só, ensino, pesquisa e extensão, e a gente vai ver isso o tempo todo. Ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino. Então, é importante o que ele fala, que é eficiência, ou seja, você gerir da melhor maneira possível o recurso. Eficácia é fazer de fato aquela coisa acontecer, e efetividade, né? Fazer com que a coisa seja efetiva, com que ela de fato aconteça. Então, a gente vai trabalhar com esses 3 conceitos dentro do ensino, pesquisa e extensão. Então, nós temos que organizar tarefas específicas utilizando esses recursos materiais com essa finalidade que eu acabei de dizer. Então, parágrafo 1º. As atribuições gerais referidas nesse artigo serão exercidas de acordo com o ambiente organizacional. De acordo com o ambiente que você está, você vai exercer atribuições diferenciadas. Parágrafo 2º. As atribuições específicas de cada cargo serão detalhadas em regulamento. Artigo 9º, né, do ingresso no cargo e das formas de desenvolvimento. O ingresso nos cargos do plano de carreira vai acontecer sempre no padrão inicial. Como assim padrão inicial? Quando você entrar, você vai ocupar a posição do piso daquele padrão de vencimento. Então, você está lá no nível de classificação, você entrou como nível D. Então, você vai entrar como D11, certo? Então, D, aí você vai ver a D, qual é o piso do D? É o 24, 34, tem que olhar na tabela aqui, certo? Então, você vai entrar com o menor salário possível e quando se passarem lá os 30 anos, você vai chegar no teto, certo? Então, a gente vai ver como é que esse período, né, que a gente vai poder andar na tabela. Mas quando você ingressa, padrão inicial de vencimento, primeiro nível de capacitação, que você só pode ingressar através de concurso público de provas ou de provas e títulos, como acontece com alguns cargos. Então, vamos lá. Observadas as escolaridades e experiências estabelecidas no anexo 2 dessa lei, a gente vai ter esse concurso de provas, né? Obviamente tem que ser na área específica que você está atuando. Primeiro, o concurso referido no caput deste artigo poderá ser realizado por áreas de especialização organizada em uma ou mais fases, bem como incluir
curso de formação conforme dispuser o plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira. Então, por exemplo, o cargo de docente, geralmente ele possui uma prova escrita, uma prova didática, uma avaliação, né, de como você ministra a aula, e também uma prova de títulos. Então são 3 etapas, certo? Então, dependendo do concurso, né, ele pode exigir aí formas diferenciadas. Para técnico, é dessa forma aqui que eu acabei de dizer para vocês, né? Pode exigir provas de título e a prova também escrita. Pode ser uma prova objetiva, subjetiva, pode ter redação ou não, vai depender da banca. Sempre é a universidade que vai escolher isso aí, ou a instituição federal que vai escolher, seja universidade ou Instituto Federal. Segundo, né, parágrafo 2º, o edital definirá as características de cada fase do concurso público, os requisitos de escolaridade, formação especializada e a experiência profissional, os critérios eliminatórios, classificatórios, bem como eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente organizacional ao qual serão destinadas as vagas. Ou seja, o edital é que vai dizer, em função da necessidade daquela instituição, como é que vai ser a exigência dela. Ah, eu preciso de uma pessoa que tenha 1 ano de experiência com isso, ou então eu preciso de uma pessoa que tenha essa formação específica. Então, é assim que ela vai trabalhar, de acordo com esses padrões que ela mesma vai estabelecer, com critérios que podem ser eliminatórios ou classificatórios. Geralmente, títulos é classificatório. Artigo 10. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente, olha, grifado, ó, exclusivamente, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento. Então, para você desenvolver na carreira, só tem uma maneira: mudança de nível de capacitação e padrão de vencimento. Como é que vai acontecer isso? A gente vai ter 2 formas. A gente vai ter progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. Então, a progressão por capacitação profissional é quando você muda de nível de capacitação dentro do mesmo cargo. Você não pode mudar de nível no sentido de sair do A para o B, do B para o C, do D para o E. Não. Se você é A, você vai terminar ali, se aposentar no A. Se você é B, vai se aposentar no B e assim por diante. Se você entrou como nível D, mas eu me formei depois, eu posso passar para o nível E? Não, não pode. Você entrou no nível D, é nível D. Antigamente, antes dessas leis aqui que a gente tem, podia. Hoje não pode. Hoje você entrou naquele nível, tem que ficar naquele nível de classificação. Se é A até o final, se é B até o final e assim por diante. Então, essa progressão ela é a mudança de nível de capacitação, que é dentro do mesmo cargo e nível de classificação, e ela acontece em decorrência da obtenção do servidor de certificação em algum programa de capacitação que seja compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Então, isso a gente vai entender na tabela que eu vou colocar aqui a seguir, certo? Que é o anexo 3, nessa mesma lei. Então, aqui nesse anexo, perceba, a gente tem nível de classificação A, B, C, D, E. Aí a gente tem, para você poder progredir, você vai sair, por exemplo, digamos que eu seja D1. Então, se eu sou D1, caso eu queira passar do D1 para o D2, né, porque eu já entro no D1, então você pode ver, por exemplo, A1, exigência mínima do cargo. Então, para eu chegar a esse nível D1, né, que é no caso A1, D1, B1, C1, já é exigência mínima do cargo. Para entrar, eu já estou nele. Quando se passa 1 ano e 6 meses, né, que são 18 meses, se eu fizer, por exemplo, se eu sou nível D e eu fizer um curso de 90 horas, respeitando todas as condições que são estabelecidas lá, eu não posso fazer cursos menores de 20 horas, certo? Se eu fizer os cursos de 90 horas, eu vou poder progredir do 1 para o 2. Se eu não fizer, eu permaneço no 1, eu só vou progredir de outra forma, né? A gente vai ver ainda, né? Não vai ser a progressão por mérito e não por capacitação. Passou aquele tempo lá, você vai poder progredir por mérito, certo? Que aí você vai passar do padrão de vencimento para aquele que é imediatamente subsequente, aquele que vem logo após ele. Então, perceba aqui que a gente tem 4 possibilidades, né? Você já entra no 1, passou 1 ano e meio, ou seja, 1 ano e meio você já vai para o 2. Mais 1 ano e meio, 3 anos, vai para o 3. Mais 1 ano e meio, vai para o 4. Então, são 4 anos e meio. Então, em 4 anos e meio, você consegue sair do 1 para o 4. Pronto. Nesse quesito de progressão por capacitação, você só faz isso. Em 4 anos, você já chegou no máximo. Só que a gente vai ter ainda os padrões, né, de cada categoria que a gente vai ver mais adiante.
certo? Então, ó, existe a outra progressão, que é a progressão por mérito profissional, que é a mudança para o padrão de vencimento, como eu acabei de falar, né, imediatamente subsequente, que ela vai acontecer. Aqui eu deixo um grifo, certo? Está colocado aqui como 2 anos. Na lei está dessa forma. Porém, a gente teve uma atualização que é 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, 18 meses, certo? Que está mais lá adiante, dizendo, ó, agora não são mais 2 anos, são apenas 18 meses. Então, eu deixei aqui destacado, está em verde, por quê? Porque era assim. Atualmente, na própria lei, a gente vai ver mais lá adiante, que são 18 meses e não mais 24 meses. Então, a cada 18 meses de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação, parágrafo 3. O servidor que fizer jus à progressão por capacitação profissional será posicionado no nível de capacitação subsequente, certo? Então, no nível, na tabela, ele vai estar na vertical, vai ser um nível abaixo. No que a gente acabou de ver o anterior, é para a direita, que são 4 níveis. Para baixo, a gente vai ter vários níveis aí, certo? Então, ó, no mesmo nível de classificação, em padrão de vencimento, na mesma posição relativa que ocupava anteriormente, mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial do novo nível de capacitação. Se você está gostando desse vídeo até agora, sei que já foram quase meia hora, quase 30 minutos, ou mais na verdade, né? Então eu queria já pedir a vocês, ó, vamos valorizar esse vídeo aqui, vamos se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, vamos deixar o like, vamos deixar um comentáriozinho aqui, para poder até dar uma relaxada, né? Assim, ó, vai lá, dá uma pausazinha no vídeo, respira, dá uma relaxada, dá o like, se inscreve, ainda se não for inscrito, comentáriozinho, ó, tô gostando do vídeo, e vamos para frente. Então, parágrafo 4. No cumprimento dos critérios estabelecidos no anexo 3, é permitido o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor. Agora, olha o detalhe, ó. Eu posso, né, naquela tabelinha que a gente estava vendo, ó, eu tenho que, por exemplo, para eu saltar do D2, para eu saltar do E2 para o E3, eu tenho que ter 150 horas de curso. Mas será que será que essa é a única maneira que eu posso fazer isso? Então a gente vai ver aqui, ó. Durante a permanência no nível de capacitação, ou seja, você concluiu um curso, conseguiu fazer essa progressão, chegou lá no outro padrão, né, de vencimento. Então, durante essa permanência em que se encontra, você, digamos que você excedeu um pouquinho a carga horária de cursos que você tinha feito. Eu tinha que fazer 90 e eu fiz 120. Então, sobraram 30, né? Se sobrou 30, o que é que pode acontecer? Você pode aproveitar isso para o seu próximo padrão de vencimento. No cumprimento dos critérios estabelecidos no anexo 3, é permitido o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu a exigência para a progressão no interstício no nível anterior. Ou seja, você tem que ter ali aquela carga horária daquele nível que você está pleiteando, mas se você tiver sobrado, né, tiver deixado sobrando do nível anterior, você pode utilizar agora, vedado o aproveitamento de cursos com carga horária inferior a 20 horas, ou seja, desde que tenha um curso com mais de 20 horas, 25, 22, 23, 30, 40, 60, você pode utilizar. Menos de 20 horas você não vai poder. Então, às vezes, é até interessante você fazer logo vários cursos. O que eu fiz antigamente, eu fiz o concurso em 2009, entrei em 2010. Na minha época não existia um negocinho chamado persalto. Hoje existe. Você só pode 1 ano e 8 meses, pulou para aguarda 1 ano e 8 meses para o próximo, 1 ano e 8 meses para o próximo e assim por diante, 4 anos e meio. Quando eu fiz, se eu fizesse todos os cursos lá antes de 2010, se eu fizesse todos os cursos, juntasse toda essa carga horária, dava mais de 200 e tantas horas, eu já poderia saltar do 1 para o 4 direto, né? Só que isso, a partir de 2012, ficou proibido, né? Mas, né, como eu entrei em 2010, ainda consegui dar esse salto aí bem legal, certo? Mas hoje não pode, né? É 1 ano e 8 meses, né? Como ele coloca, respeitado o interstício de 18 meses. Parágrafo 5º. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarretará mudança de nível de classificação, que eu falei. Você entrou nível A, vai sair, se aposentar nível A. Entrou nível D, vai se aposentar nível D. Entrou nível E, se aposenta como nível E. Não tem como nem diminuir, nem subir, até porque não tem um nível padrão, um nível mais alto do que o E, né? Para fins de aplicação do disposto no parágrafo 1º deste artigo e aos servidores titulares de cargo de nível de classificação E, específico para quem é cargo de nível E, nível superior. A conclusão com aproveitamento na condição de aluno regular, não pode ser aluno especial, de disciplinas isoladas que tenham relação direta com as atividades inerentes ao cargo do servidor em curso de mestrado e doutorado, não pode especialização,
Então, prova gosta de colocar isso. Então, o servidor de nível E, com aproveitamento, blá, 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 que fez um curso de nível de especialização, estrito senso, blá, 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 ele pode aproveitar? Não. Quem pode aproveitar como requisito essa carga horária, né, uma disciplina que a pessoa cursou no mestrado ou doutorado, somente nível E, somente mestrado e doutorado, e mais, reconhecido pelo Ministério da Educação, pelo MEC, e mais tem que ser comprovado, certo? Que poderá ser considerada como certificação em programa de capacitação para fins de progressão por capacitação profissional. Ou seja, esses cursos que a gente tem que fazer para poder progredir quando você é técnico, pode ser aproveitado, não obrigatoriamente vai ser, pode ser aproveitado se você fizer aí um curso de mestrado, doutorado e tem alguma disciplina que tenha uma relação direta com o seu trabalho, certo? Então isso aí é uma mão na roda, porque imagina, você já está fazendo um mestrado, um doutorado, ainda tem que fazer esses outros cursos, né? Então ali você já pode fazer aí, aproveitar isso e aí, mamão com açúcar, só progressão linda e aumentar aí o dinheiro do bolso. Parágrafo 7º. A liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho, certo? Então, é bom que você tenha um bom desempenho, tenha uma boa avaliação, porque se você não for bem avaliado pelos seus pares e pelo seu chefe imediato, aí você não vai conseguir uma liberação, certo? Então, não seja o chato da instituição que realiza o seu trabalho de forma aquém ao que deveria ser, porque você pode ser aquele servidor que não vai conseguir a liberação para poder fazer um mestrado e um doutorado, certo? Imagina, né? Você pode conseguir até um afastamento integral, tá lá no 8.112, você pode conseguir um afastamento integral, ficar recebendo seu salário e fazendo um mestrado, um doutorado aí em outro lugar, ou simplesmente ter um horário especial de trabalho para poder adequar o seu horário de estudo com o horário de trabalho, certo? Então, parágrafo 8º, os critérios básicos para a liberação e que se referem ao parágrafo 7º deste artigo serão estabelecidos por portaria conjunta dos Ministérios de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão da Educação, incluído aí pela Lei 11.784 de 2008, artigo 10A. A partir de 1º de maio de 2008, que eu tinha falado, a partir de maio de 2008, o interstício para a progressão por mérito profissional na carreira de que trata o parágrafo 2º do artigo 10 desta lei passa a ser de 18 meses, meus amigos. Não é mais 24 meses, agora são apenas 18 meses de efetivo exercício. Não é de investidura no cargo, né? Se você tiver algum afastamento, não está contando, né? Então é de efetivo exercício. Isso foi a partir de 2008. Parágrafo único. Na contagem do interstício necessário à progressão por mérito profissional de que trata o caput deste artigo, será aproveitado o tempo computado desde a última progressão. Então, se você é relaxado e não deu entrada na documentação para poder progredir nos 18 meses específicos, não conseguiu fazer o curso, não conseguiu progredir logo, você vai atrasar todas as outras progressões. Por quê? Porque elas só vão acontecer 1 ano e meio depois de você fazer a sua última progressão. Então, se você esperou 2 anos para poder dar a entrada na primeira, você só vai conseguir fazer a segunda com 3 anos e meio e não com 3 anos. Então, você jogou 6 meses para frente aí, cuidado. Eu conheço pessoas que faziam isso, às vezes esquecia, não tô nem aí. Eu era ligado assim, eu entrei tal dia, então é esse dia aqui, essa data aqui, quando virar o dia eu já vou logo dar entrada. Por quê? Porque senão a gente perde dinheiro, né? Tá trabalhando, é só entrar com a documentação, fazer uns cursos, não custa nada, então faz o curso aí, às vezes faz até um curso online e vamos aumentar esse salário. O segredo a ideia é essa, né? Quanto mais a gente ganhar, melhor. Será aproveitado o tempo computado desde a última progressão. Cuidado para não atrasar. Artigo 11. Será instituído incentivo à qualificação ao servidor que possui educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular na forma de regulamento. Então, isso aqui, coisas que melhoraram devido à greve. Hoje a gente tem aí um acréscimozinho que eu vou mostrar na tabela para vocês com os percentuais, que caso você tenha um nível superior ao exigido para o cargo que você é titular, você vai ganhar um incentivo à qualificação, certo? Então você vai ganhar uma porcentagem em cima do seu vencimento básico. Se você está num cargo que exige nível médio e você tem nível superior, você vai ganhar uma porcentagemzinha a mais. Se você vai se capacitando, mestrado, especialização, enfim, tudo isso você vai aumentando o seu salário, lembrando que não é cumulativo, né? Então vamos lá. O incentivo à qualificação terá por base o percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor. Ou seja, quando você muda de categoria, o seu vencimento
ele muda. Logo, a porcentagem em cima do padrão de vencimento, ou seja, atrasou os 6 meses, perdeu lá, você está perdendo nesse valor e ainda da porcentagem que seria em cima dele. Então, né, é bom não vacilar com essa questão do tempo. Na forma do anexo 5, que eu botei aqui no próximo slide, a gente vai ver como esse incentivo à qualificação. A aquisição de título em área de conhecimento com relação direta ao ambiente organizacional de atuação do servidor ensejará maior percentual. Ou seja, se você tem um nível de qualificação na área específica em que você trabalha, você vai ter um percentual maior. Se for numa área correlata, uma área que não tem nenhuma relação, por exemplo, digamos que você é um técnico de enfermagem e se formou em contabilidade, se formou em letras. Pronto. Então, não tem nenhuma relação direta com a sua formação e o que você atua. Então, ele não vai entrar como o maior percentual, vai entrar como um percentual menor, porque eu vou mostrar na próxima tabela aqui no próximo slide. Então, isso ele vai variar de acordo com a área do conhecimento, né, que vai ser direta ou indireta. Então, olhando essa tabela agora, percebam que coisa mais linda, pessoal. Então, ó, a gente tem aqui na esquerda, ó, isso aqui é a partir de 2012, certo? A gente tinha uma tabela antiga, eu não coloquei só a atual. Então, o nível de escolaridade, a gente tem aqui na esquerda o nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício de cargo. Ou seja, se você entrou com um cargo que não exigia nem nível fundamental completo, se você fizer o nível fundamental, 10%. Se você fizer um nível médio, 15% e assim por diante. É o que normalmente a gente vê, né? Ensino um cargo que exige ensino médio completo. Então, se você tentar um cargo que exige apenas ensino médio completo, né, e você tem o ensino médio profissionalizante, o ensino médio com curso técnico completo, você pode conseguir 20%. Se for na área direta. Se for na área com a relação indireta, 10%. Se você tem um curso de graduação completo, imagine que você é técnico de nível médio, fez uma graduação completa numa área específica que você trabalha. Por exemplo, no meu caso, eu era técnico em laboratório de física e eu cursei ciência e tecnologia que tinha uma atuação direta na física. Então, o meu caso lá era diretamente na área. Então, eu tive um aumento de 25%. Depois, eu fiz uma especialização. Eu trabalhava no laboratório de ensino, fiz uma especialização em educação, ou seja, na mesma área também. Então, eu tive um acréscimo lá de 30%, ou seja, aumentou 5%. Na época, quando eu fiz, era 27%. Antes, graduação era 20%, então saiu 20 para 25%, especialização de 27 para 30%. Foi de uma greve que aconteceu aí. Se você ocupa um cargo de nível médio, ou então um de nível superior, a exigência é nível superior, e você faz um mestrado. Então você vai ter um aumento do seu salário base de 52%. E o doutorado, 75%. Se for na área direta, se não for, é só você olhar aqui na coluna da direita. Então, pessoal, esse incentivo ele é muito bom. Muito bom mesmo, porque você pega o seu vencimento básico e aumenta até 75%. E a própria instituição de ensino, ela incentiva você a fazer esses cursos de mestrado, doutorado, especialização, mestrado, doutorado. Geralmente as instituições de ensino, elas têm até vagas reservadas em determinados cursos para servidores. Quando eu fui fazer o mestrado, na universidade que eu trabalhava, ela tinha uma vaga que era para servidor. E eu entrei nessa vaga do mestrado e fiz o mestrado por lá mesmo, dentro da própria universidade. Então, assim, são muitas facilidades que nós temos quando a gente está envolvido nisso. Capítulo 5 ainda do ingresso no cargo e das formas de desenvolvimento. A obtenção dos certificados relativos ao ensino fundamental, ao ensino médio, quando excederem a exigência de escolaridade mínima para o cargo do qual o servidor é titular, será considerada para efeito de pagamento do incentivo à qualificação como conhecimento relacionado diretamente ao ambiente organizacional. Então ele está dando aí uma ressalva, né? Porque no caso, se eu tenho exigência mínima fundamental e eu faço o ensino médio, então está superando, né? Tá excedendo a exigência da escolaridade mínima. Então eu vou ter aquele percentual, certo? Uma coisa muito importante, pessoal, quando eu entrei, eu pensava, eu fui na ilusão, olha aí, eu vou ganhar 25%, aí eu vou entrar com mestrado, é 30% do que era antes, e depois, no caso mestrado, 52%, se eu fizer um doutorado é 52% em cima dos 30%, eu fiquei, meu Deus, eu vou enricar. Não funciona assim. Eu deixei bem destacado, os percentuais de incentivo à qualificação não são acumuláveis. Ou você tem os 10, ou os 15, ou os 20, ou os 30, os 52, 75. Você não vai ter 52 em cima dos 30. Não é assim, né? Ou é um ou é outro. Quando você sai de um para o outro, você vai ganhar a diferença, né?
Lembrando que também aumenta o imposto de renda, viu, amigos? Então, não é só aumento, mas sempre vai lá um pouquinho abaixo daquela porcentagem. Então, os percentuais de incentivo à qualificação não são acumuláveis e serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão. Ó, isso é muito bom. Não são acumuláveis, mas eles serão incorporados para aposentadoria e pensão. Muito bom, né? Lógico que isso tem que acontecer enquanto você está em efetivo exercício. O incentivo à qualificação somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões quando certificados considerados para sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria. Então, depois que você se aposentou, você fez um doutorado, a minha aposentadoria vai aumentar? Não, isso aí só vale enquanto você está em exercício. Por quê? Só tem sentido o teu aumento se aquilo for melhorar a sua qualidade do trabalho, não a qualidade da aposentadoria, né? Certo? Então, só vale caso você tenha feito antes. Então, isso é uma coisa que pode cair na prova, certo? Então prestem muita atenção. A prova eu vou responder num próximo vídeo. Esse vídeo aqui já está muito longo. Capítulo 5 do ingresso do cargo de ações de desenvolvimento, ainda parágrafo 3º. Para fins de concessão do incentivo à qualificação, o Poder Executivo definirá as áreas de conhecimento relacionadas direta e indiretamente ao ambiente organizacional e os critérios e processos de validação dos certificados e títulos observados as diretrizes previstas. Ou seja, quem é que vai dizer que esse meu incentivo à qualificação vai ser direto ou indireto? Isso é muito importante, porque quando eu fui entrar com o meu, eu fiquei, meu Deus, vai ser direto, vai ser indireto, né? Porque isso vai interferir diretamente ali na sua renda. Vai ser 10 ou vai ser 20%? Vai ser 15 ou vai ser 30%? Procure fazer curso já naquela área, né? A não ser que você não queira seguir aquilo ali como sua carreira de vida. Vamos para frente. Capítulo 6 da remuneração. A remuneração dos integrantes do plano de carreira será composta do vencimento básico, que é correspondente ao valor estabelecido pelo padrão de vencimento do nível de classificação, e do nível de capacitação ocupado pelo servidor, que são os incentivos, né? Que aí a gente já viu, né? Esses incentivos e mais outras vantagens pecuniárias que a gente tem. Auxílio saúde, hoje varia aí 100 e algumas coisas reais, depende do seu salário e idade. A gente tem auxílio alimentação, que hoje é R$ 458, hoje 2021, isso pode mudar depois, certo? A gente tem também, né, caso você tenha filho, né, de criança até 6 anos, ele também tem um auxílio aí que gira em torno de 300 e alguma coisa reais, não vou saber especificar agora exatamente, se eu não me engano 376, não tenho certeza, teria que conferir. Enfim, mas existem outros benefícios também, outros incentivos aí que são muito importantes, que isso pode mudar, porque são coisas que são estabelecidas em lei, que entra, sai e isso aí pode variar bastante. Parágrafo único. Os integrantes do plano de carreira não farão jus à gratificação temporária, GT, de que tratam a lei antiga. Aí tinha uma lei que algumas pessoas que ganhavam uma gratificação por exercer determinada atividade. Então, depois que mudou para esse novo modelo que a gente está vendo aqui, quem está nesse plano de cargos e carreira não vai ter direito a essa gratificação antiga que existia. Artigo 13A. Os servidores lotados nas instituições federais de ensino integrantes do plano de carreira técnica administrativa e educação não farão jus à vantagem pecuniária individual. Também era uma coisa que era fornecida às pessoas antigamente e que não é mais, porque o plano de carreira mudou. Artigo 14. Os vencimentos básicos do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação estarão estruturados na forma do anexo IC desta lei, com efeitos financeiros a partir da data nele especificadas. Parágrafo único. Sobre os vencimentos básicos referidos no caput deste artigo, incidirão os reajustes concedidos a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. Então, vamos para cá, vamos entender, pessoal, a tabela, né? Essa tabela que é o anexo 1A, o padrão de vencimento, certo? Então, esse aqui que eu estou mostrando a vocês é o de 2005, certo? Se você for entrar hoje, é outro. Eu coloquei no slide que vem logo após. Então é o seguinte, digamos que você em 2005 fosse entrar como um cargo de nível C. Se você entrar com um cargo de nível C, perceba que aqui a gente tem assim, ó, níveis à esquerda e tem assim, ó, classificação de capacitação, valor. Logo abaixo tem assim, ó, piso A1, piso B1, piso C1, teto A1, teto B1 e assim por diante. Perceba que a gente tem ó, os padrões de vencimento, P01, P02, P03 e assim por diante. Se você entrasse, por exemplo, como C1, você seria C11. Ó, esse C1, perceba que tem 1, 2, 3, 4, C11. Então, esse C11, ele receberia o piso do nível C, que é o P11, P11. Então, nesse P11, o salário nessa época, em 2005,
seria 998,82. Ah, mas se eu tivesse entrado nessa época, em 2005, né, no nível D, eu entraria no piso, no D1, que é o mesmo teto, nessa época era o teto do A1. Hoje a tabela ela tá um pouco diferente. Então, aqui a tabela ela tinha menos níveis nessa época. Hoje a gente tem mais níveis. Aí ela só tinha nessa época 39, se eu não estou enganado, 39, 36, 39. Hoje a gente tem 49 níveis. Nível D11, eu entraria com um salário de 1.193, certo? Que é 1%. Detalhe que o salto de cada um, eu pego 700 e 1,98. O meu piso 02, ele vai aumentar 3%. Então o step, né? O step, que é o passo, né? Quanto ele vai ter aí de aumento de um nível, de um padrão de vencimento próximo, do P01 para o P02, em 2005 era 3%. Ainda em 2005, março de 2005, vamos lá, digamos que eu entrei como nível superior nessa época, entraria como E11, que era o teto do B1, certo? Então, nessa época, você entraria com o salário de 1.267. Então, perceba aqui, ó, nível D, 1.193. Nível E, 1.267. Era muito próximo, né? Porque nessa época, se você for comparar com o salário de hoje, né? Era uma diferença bem maior, né? Apesar de ser uns 200 e poucos reais. Agora, a tabela está um pouco diferente. Mas perceba que, eu vou mostrar aqui, ó, a gente tem padrão de vencimento, que ele vai do P01 e vai agora até o P49. Então, a gente tem não só 39, mas a gente tem agora 49. E a tabela, ela dá um salto maior para os níveis. Aqui a gente tinha a tabela sendo uma diagonal mais uniforme. Agora, quando a gente salta de um nível para o outro, ele realmente dá um salto no padrão de vencimento. Então, vamos pensar aqui no C e D, que é onde está mostrando essa tabela. Agora, salto é de 3,9%. E o piso é de 1.326,72. E mais, ó, se eu entrasse, por exemplo, hoje como nível C, né, que seria C11, a gente teria C11 1945. Se eu entrasse como D11, seria nessa parte azul da tabela, ó, D1, a gente tem, ó, o padrão de vencimento P17, seria 2.446,97, que é, se você olhar no edital, é o valor que está lá como vencimento básico para o cargo de nível D. Se você olhar para o nível C, vai ter lá 1945. Seguindo aqui, a gente tem, ó, o piso e o teto. No caso, quem é o piso do padrão de vencimento do A1? Que esse nem existe mais hoje, né? Não existe mais concurso para nível A e B. Só tem C raramente para C, mas o que tem mesmo prioritariamente é D e E. Então, nível A, piso, padrão de vencimento, que é o piso, é o P01, 1.326. Qual é o teto? O máximo que uma pessoa que entrou como nível A, lá antigamente, ela pode alcançar. Seria 2.641. Seria esse 4,16. Lembrando que, ó, para eu sair na horizontal do 1, 2, 3, 4, são aqueles cursos, né, que a gente viu, que tem uma carga horária dependendo do seu nível de classificação, se for nível A, B, C ou D. Então, aí são fazendo os cursos, a cada 1 ano e 8 meses, você consegue saltar. Por exemplo, digamos que você está no nível D11, e aí, de repente, no outro ano, você não conseguiu progredir por mérito, certo? Você não foi um bom servidor, mas você fez os cursos. E aí, você vai sair do D11 para o D21. Então, você saltaria de 2.446 para 2.542. Porém, digamos que você... ao passar, né, esse 1 ano e 8 meses, você conseguiu progredir tanto na horizontal quanto na vertical. Você iria para o D22. No D22, você sairia de 2.542, sairia de 2.446 para 2.641. Então, é isso que eu falei, né? E lembrando que caso você tenha uma graduação, mestrado, doutorado, vai incidir sobre esse valor aí. Vou mostrar agora aqui, ó, na tabela do padrão de vencimento Perceba que o E nem mostra, o piso do E é o P31. Ó, o P31 hoje é 4.180,67. O teto do E, veja o quanto que o teto do E ele é distante do teto do D, né? O teto do D é o P35. Hoje está em 4.872. Já o piso do nível E, tá lá no finalzinho, ó, é o E416, né? Vai ser P49, 8.323,88. Se você pegar uma pessoa que
técnico, nível superior, faz um mestrado, um doutorado, faz um doutorado, é 75% em cima disso aí. Você pegar 8.323,88 e jogar aí 75% em cima, vai para 14.566,79. Então, o mesmo também para técnico, né? Nível D, vamos lá. Se eu estou no padrão de vencimento, vamos pensar aqui, ó, final de carreira, 4.872,01 vezes 1,75, que é 75%. 8.526 com nível médio. Você está num cargo de nível médio, mas você pode chegar aí no salário de final de carreira de R$ 8.500, fora os seus benefícios, né? Isso é o bruto, né? Lembrando que ainda tem um leão, um imposto de renda que vai comer um bocado aí. E agora, pessoal, essa parte do capítulo 7 e capítulo 8 também não fazem muito sentido para a gente que vai fazer concursos, para vocês que vão fazer esses concursos agora, recentes. Por quê? Porque elas vão tratar como é que vai ser o enquadramento das pessoas que trabalhavam em uma outra área e que foram aproveitados para as instituições federais, as universidades, certo? Então, o 7 e o 8, eles vão ser esses capítulos assim que, de fato, não vão ter um peso muito grande. Eu vou passar aqui de forma bem rápida por eles, só para a gente ver mesmo, assim, para dizer que viu, certo? Mas eu não vou entrar em detalhes como eu entrei na parte anterior. Então, vamos fazer a leitura. Artigo 15º. O enquadramento previsto nessa lei será efetuado de acordo com a tabela de correlação constante no anexo 7 dessa lei. O enquadramento do servidor na matriz hierárquica será efetuado no máximo 90 dias após a publicação desta lei. Posicionamento inicial do nível de capacitação 1 do nível de classificação a que pertence o cargo e 2, o tempo de efetivo exercício no serviço público federal na forma de anexo 5 desta lei. Ou seja, a pessoa vai entrar no padrão de vencimento lá específico de acordo com o tempo que ela já tinha de casa, né? Vamos entender assim. Na hipótese do enquadramento de que trata o parágrafo 1º desse artigo resultar em vencimento básico de valor menor ao somatório de vencimento básico da gratificação temporária, gratificação específica de trabalho, de técnico administrativo, técnico marítimo, instituições federais. Então, se o vencimento que você vai receber agora é menor do que o que você recebia antes, né, isso já passou, né, considerados no mês de dezembro de 2004, proceder-se-á ao pagamento da diferença como parcela complementar de caráter temporário. Pronto. Então, você entrou, aí o seu salário baixou, você vai receber a diferença. Pronto. Mas não se aplica a gente hoje, isso aí foi de 2004. A parcela complementar que se refere ao parágrafo 2º desse artigo será considerada para todos os efeitos como parte integrante do novo vencimento básico. Essa diferença ela vai ser agregada, né, ao seu vencimento básico e será absorvida por ocasião da reorganização e estruturação da carreira de tabela remuneratória, inclusive para fins de aplicação da tabela constante no anexo IB ou 1B desta lei. O enquadramento do servidor no nível de capacitação correspondente às certificações que possua será feito conforme regulamento específico, observado o disposto no artigo 26, inciso 3 e no inciso anexo 3 desta lei, bem como a adequação das certificações ao plano de desenvolvimento dos integrantes de carreira do cargo técnico administrativos em educação previsto no artigo 24 desta lei. Os servidores redistribuídos para as instituições federais de ensino serão enquadrados no plano de carreira no prazo de 90 dias da data de publicação desta lei. Ou seja, também isso já se passou, isso aconteceu lá em 2004. O enquadramento dos cargos referido no artigo desta lei dar-se-á mediante a opção irretratável do respectivo titular, a ser formalizado no prazo de 60 dias, a contar do início da vigência dessa lei, na forma do termo, a opção constante do anexo 6 desta lei. O servidor que não formalizar a opção pelo enquadramento comporá quadro em extinção submetido à Lei 7.596, de 10 de abril de 87, cujo cargo será transformado em cargo equivalente ao plano de carreira quando vagar. Ou seja, também não se aplica, como eu falei, o 7 e o 8 é tudo assim. Os cargos vagos de grupos de técnico administrativo, técnico marítimo, de plano único de classificação, retribuição de cargos de empregos de que trata a Lei 7.596, de 10 de abril de 87, ficarão transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira de que trata esta lei. Parágrafo único. Os cargos de nível superior, intermediário e auxiliar não organizados em carreira, redistribuídos para as instituições federais de ensino até a data da publicação dessa lei, serão transformados nos cargos equivalentes do plano de carreira de que trata a lei. Isso aqui é interessante, pessoal, porque nessa época algumas pessoas estavam saindo de um setor para outro e eles conseguiram saltar, ter um nível salarial bem mais alto, né? Tipo, me formei, eu entrei lá, era, sei lá, trabalhava no escritório, aí só que eu me formei em agronomia, na engenharia, aí eu consegui entrar como engenheiro na universidade, no instituto, nessa época, né? Lá atrás, quando foi nessa transição. Então a pessoa conseguiu entrar no cargo E sem ter feito o concurso.
Olha aí. Mas hoje não acontece mais isso, né? O Poder Executivo promoverá, mediante decreto, a racionalização dos cargos integrantes do plano de carreira, observados os seguintes critérios e requisitos. Unificação em cargos de mesma denominação e nível de escolaridade dos cargos de denominação distintas, oriundos do Plano Único de Classificação e Redistribuição de Cargos e Empregos, do Plano de Classificação dos Cargos, PCC, e dos planos correlatos cujas atribuições e requisitos de classificação, escolaridade, habilitação profissional ou especialização exigidos para o ingresso sejam idênticos ou essencialmente iguais ao cargo de destino. Transposição aos respectivos cargos e inclusão dos servidores na nova situação, obedecida à correspondência, identidade e similaridade das atribuições entre o cargo de origem e o cargo em que foi enquadrado e posicionamento do servidor ocupante dos cargos unificados em nível de classificação e nível de capacitação e padrão de vencimento básico do cargo de destino, observados os critérios de enquadramento estabelecidos por esta lei. Ainda no capítulo 7, falando do enquadramento, será instituída em cada instituição federal de ensino comissão de enquadramento responsável pela aplicação do disposto neste capítulo de forma prevista em regulamento, ou seja, que ele está dizendo aqui que cada instituição ela vai ter uma comissão que vai dizer como é que cada servidor desse vai se integrar ao quadro de servidores. O resultado do trabalho efetuado pela comissão de que trata o caput deste artigo será objeto da homologação pelo colegiado superior da Instituição Federal de Ensino. A comissão de enquadramento será composta prioritariamente por servidores, integrantes do plano de carreira da respectiva instituição, mediante indicação de seus pares, e por representantes da administração superior de instituição federal de ensino. Artigo 20. Para o efeito de subsidiar a elaboração do regulamento de que trata o inciso 3 do artigo 26 desta lei, a comissão de enquadramento relacionará no prazo de 180 dias, a contar da data de sua instalação, os servidores habilitados a perceber o incentivo à qualificação e ser enquadrados no nível de capacitação nos termos dos artigos 11, 12 e 15 desta lei. Artigo 21. O servidor terá até 30 dias a partir da data de publicação dos atos do enquadramento, que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 15 desta lei, para interpor recurso na comissão de enquadramento. Ou seja, a pessoa vai ter 30 dias para poder dizer, acho que o meu enquadramento está errado. Ou seja, para fazer uma interposição. Parágrafo único, deferido o recurso pela comissão, o enquadramento, o servidor poderá recorrer ao órgão colegiado máximo da Instituição Federal de Ensino. Ou seja, a pessoa vai ter 30 dias depois da publicação para poder ter fazer uma interposição. A comissão vai ter 60 dias depois e depois disso, caso ele queira recorrer novamente, ele vai ter que recorrer ao colegiado máximo da instituição. Então o procedimento é esse. Capítulo 8 é a mesma coisa, pessoal. Fica criada a Comissão Nacional de Supervisão, a mesma coisa em que sentido? Sim, que é uma coisa que está tratando muito dessa transição, que para a gente, para você que vai fazer concurso agora, não tem muito sentido, certo? Então vai tratar das disposições finais e transitórias. Fica criada a Comissão Nacional de Supervisão de Plano de Carreira, vinculada ao Ministério da Educação, com a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do plano de carreira, cabendo-lhe em especial propor normas regulamentadas dessa lei, relativas a diretrizes gerais, ingresso, progressão, capacitação e avaliação de desempenho, acompanhar a implementação e propor alterações no plano de carreira, avaliar anualmente as propostas de lotação das instituições federais de ensino, conforme inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24 desta lei, examinar os casos omissos referentes ao plano de carreira, encaminhando-os à apreciação dos órgãos competentes. Cada instituição federal de ensino deverá ter uma comissão interna de supervisão do plano de carreira dos cargos técnicos e administrativos em educação, composta por servidores integrantes do plano de carreira, com a finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a sua implementação no âmbito da respectiva instituição federal de ensino e propor à Comissão Nacional de Supervisão as alterações necessárias para o seu aprimoramento. E aí vem uma coisa que é importante destacar. Aplicam-se os efeitos dessa lei aos servidores aposentados, aos pensionistas, exceto no que se refere ao estabelecido no artigo 10 dessa lei, né? Então, aqueles casos lá, que eu falei, das progressões, né? Então, aquilo ali vai ficar fora. Aos titulares de empregos técnicos administrativos e técnicos marítimos integrantes dos quadros das instituições federais de ensino vinculados ao Ministério da Educação em relação às diretrizes de gestão dos cargos e de capacitação e aos efeitos financeiros da inclusão e o desenvolvimento da matriz hierárquica e da percepção do incentivo à qualificação
vedada a alteração de regime jurídico em decorrência do disposto na lei. Artigo 24. Plano de desenvolvimento institucional de cada instituição federal de ensino contemplará plano de desenvolvimento de integrantes do plano de carreira, observados os princípios e diretrizes do artigo 3º dessa lei. Parágrafo 1º. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira deverá conter 1. Dimensionamento das necessidades institucionais com definição de modelos de alocação de vagas que contemplem a diversidade de instituição. Artigo 24. O plano de desenvolvimento institucional de cada instituição federal de ensino contemplará plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira, observados os princípios e diretrizes do artigo 3º dessa lei. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira deverá conter 1. Dimensionamento de necessidades institucionais com definição dos modelos de alocação de vagas que contemplam as diversidades institucionais. 2. Programa de capacitação e aperfeiçoamento. E 3. Programa de avaliação de desempenho. Então, tem dimensionamento das necessidades, programa de capacitação e programa de avaliação. Parágrafo 2º. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira será elaborado com base em diretrizes nacionais estabelecidas em regulamento no prazo de 100 dias a contar da publicação dessa lei. Estamos quase chegando no final. A partir da publicação do regulamento de que trata o parágrafo 2º do artigo, as instituições federais de ensino disporão dos seguintes prazos: 90 dias para a formulação do plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira, 180, ou seja, 90 a partir daí, para a formulação do programa de capacitação e aperfeiçoamento, e 360, ou seja, um ano a partir da data, aproximadamente um ano, da data inicial, para início da execução do programa de avaliação de desempenho e dimensionamento das necessidades institucionais com a definição dos modelos de alocação de vagas. Na contagem do interstício necessária à progressão por mérito profissional, será aproveitado o tempo computado entre a data em que tiver ocorrido a última progressão processada, segundo os critérios vigentes, até a data da publicação dessa lei, e aplicáveis ao Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, e a data em que tiver sido feita a implantação do programa de avaliação de desempenho previsto nesse artigo em cada instituição federal de ensino. Ou seja, se você já tivesse uma progressão feita antes, você poderia progredir contabilizando o tempo da sua última progressão naquele outro lugar que você estava. O Ministério da Educação, no prazo de 12 meses, a contar da publicação desta lei, promoverá avaliação e exame de política relativa a contratos de prestação de serviços e a criação de extinção de cargos no âmbito do Sistema Federal de Ensino. Artigo 26. Estamos na reta final. O plano de carreira, bem como seus efeitos financeiros, será implantado gradualmente na seguinte conformidade: incorporação das gratificações de que trata o parágrafo 2º do artigo 15 dessa lei, enquadramento por tempo de serviço público federal e posicionamento dos servidores no primeiro nível de capacitação na nova tabela constante no anexo 1 desta lei, com início em 1º de março de 2005. A implantação de nova tabela de vencimentos constante no anexo 1B desta lei em 1º de janeiro de 2006. Terceiro, implantação do incentivo à qualificação e à efetivação do enquadramento por nível de capacitação a partir da publicação do regulamento que trata o artigo 11 e o parágrafo 4º do artigo 15 desta lei. Quase lá. Além dos casos previstos na legislação vigente, o ocupante do cargo de plano de carreiras dos cargos técnicos administrativos em educação poderá afastar-se de duas funções para prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou de pesquisa e ao Ministério da Educação, com ônus para a instituição de origem, não podendo o afastamento exceder 4 anos. Então a pessoa ela pode, ser cedida para outro órgão, sendo que quem vai arcar com todo o ônus é a instituição de origem da pessoa. Parágrafo único. O afastamento de que trata o caput deste artigo será autorizado pelo dirigente máximo da IFE, Instituição Federal de Ensino, e deverá estar vinculado ao projeto ou convênio com prazos e finalidades objetivamente definidos. O artigo 26b. É vedada a aplicação do Instituto da Redistribuição aos cargos vagos e ocupados. Ou seja, se é um cargo que está vago ou ocupado, ele não pode participar da redistribuição, Aí lá 8.112 vai especificar o que é isso. Para outros órgãos, essa redistribuição para outros órgãos não pode acontecer, certo? No quadro pessoal que está nessa condição. Disposição final, a gente vai ver. O disposto no caput deste artigo não se aplica à redistribuição de cargos entre instituições federais de ensino. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 12 de janeiro de 2005. Luiz Inácio Lula da Silva, Tarso Genro Nelson Machado, que era o ministro da Educação
na época. Pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar a vocês. Quero pedir a você mais uma vez para você se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, não esquece mesmo assim, de se inscrever. O seu comentário ele é muito importante para mim, certo? Porque para eu poder gravar esses vídeos, como eu já falei em outras ocasiões, é muito importante que eu tenha o seu comentário para poder me motivar para gravar os próximos vídeos, né? Então é importante que eu veja, eu estou ajudando realmente as pessoas, eu estou ajudando você, eu sei que você está indicando esse vídeo para outras pessoas. Então quando eu vejo essa sua interação, você dizendo que viu o vídeo, que gostou, eu vou me sentir motivado para poder gravar o próximo vídeo e ajudar mais pessoas e ajudar você também que ficou até aqui. Então se você ficou até o final, hashtag eu vou passar aqui nos comentários e deixa qualquer mensagenzinha aí no coração para o seu professor que teve esse esforço de deixar esse vídeo aqui para vocês. Lembrando que questões vão ser respondidas em um próximo vídeo, que vocês tenham um bom aproveitamento, que façam uma ótima prova de concurso. Espero que vocês tenham aí uma vida muito fantástica pela frente, com muito sucesso. Espero contribuir de alguma forma para isso e me chame para o churrasco. Até mais. Tchau, tchau.